Amém, povo de Deus. Ótimo dia, bom dia para você. Que Deus te abençoe. Hoje, dia 24 de julho, mais um dia que Deus nos dá aí a esperança, o cuidado, a misericórdia, seu braço forte ao nosso favor, a favor da nossa vida. E hoje nós iremos continuar o nosso devocional com o nosso tema Obediência é uma prova de amor, e na nossa série Obediência é uma prova de amor, com o tema hoje Obediência fortalece nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a galeria da fé. Nós vamos falar sobre Hebreus 11, e eu quero destacar o versículo 8, e como a obediência pode fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, como nós podemos acreditar mais, confiar no Senhor através da obediência, obedecendo, na verdade. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo 8. Aqui a Bíblia na tela. A palavra vai dizer em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Nós vamos compreender e lembrar dessa palavra escrita lá em Gênesis, se eu não me engano, é o capítulo 12, que vai falar exatamente sobre essa trajetória e essa missão de Abraão com relação a ele viver a promessa que Deus tinha para ele e ir para uma terra que ele não conhecia, mas era dele por herança. E a gente já sabe o resto da história. Mas hoje, falando de obediência, falando de obedecer para fortalecer nossa fé. Obedecer quando tudo faz sentido, quando tudo está dando certo, é muito bom. Ontem, eu estava pensando demais sobre isso. E eu sozinho, comigo mesmo, eu fiquei pensando, Senhor, quando as coisas não dão certo, será que quando está dando errado, será que é porque o Senhor não está no meio? Será que tem algum problema? Será que... E eu estava falando com Deus de um ponto específico da minha vida. E de um momento que eu estou passando, né? E aí eu não tiro da minha mente, não sai do meu coração aquela palavra que tanto nós estamos ministrando a respeito. E aquela intenção do coração de, mesmo desconfortável, Deus está trabalhando. Mesmo quando não está fácil, Deus está trabalhando. Quando não faz sentido, Deus está trabalhando. Você só precisa obedecer quando não faz sentido, quando não está fácil, quando a dificuldade é grande. Mas e quando Deus pede passos, pede para você andar, avançar, sem te explicar para onde? Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Você vai pensar o quê? É loucura. É loucura eu ir para um lugar sem destino, sem saber para onde eu vou. Até porque existe uma máxima, né, no seio pastoral e dos líderes, que você não leva ninguém para onde você nunca foi, né? Só que quando Deus te manda, Ele já sabe onde é, né? Então é aí que a fé ela nasce. É aí que a fé ela é fortalecida, ela ganha força, resistência, ela cresce.
É aí que a gente entende que Abraão, ele não sabia para onde ia, mas o que foi que ele fez? Ele só confiou, irmão. Ele só confiou em quem chamou. E hoje, a maioria dos... Eu vou tirar por mim, a maioria das oportunidades que eu perdi na minha vida, eu fui um cara, eu sempre tive, assim, Deus me ama muito com relação à oportunidade. Deus sempre me deu grandes oportunidades, Deus sempre me deu oportunidade em tudo. E eu sempre fui um cara que perdi grandes oportunidades por falta de obediência. Irmãos, eu prefiro no devocional citar exemplos práticos da minha vida, da minha experiência com Deus, do que eu ficar aqui lançando palavras e julgando pessoas, né, falando de pessoas, enfim. Eu prefiro falar do que eu vivi e do que eu vivo. Eu acho que isso é muito mais real do que eu criar alguma coisa. Por isso que eu não quero que você me ache alguma coisa sobre mim, ou que eu fui alguém que não servia a Deus, ou fui um vilão da história aqui do nosso devocional. Não. Graças a Deus, eu tive boas vivências. Mas assim, eu vivi um tempo de falta de sabedoria, de conhecimento da palavra, né? Até que isso se formasse no meu coração, e hoje ainda é uma dificuldade, mesmo com a palavra lançada, mesmo com a palavra rema, a palavra lhe revelada, mesmo com a palavra logos, a gente estudando, lendo, entendendo, a gente ainda peca porque é desobediente, porque tem problemas ainda, né, de identidade, como nós falamos na última série. E todas as vezes que nós obedecemos, nós entendemos que a nossa fé ela é fortalecida. A obediência ela é como se fosse a musculação da fé. Cada passo em obediência que você dá, você fortalece o que você crê. E se você crê em Deus, você vai fortalecer a sua fé em Deus. A fé, ela não é só acreditar que Deus existe, ela não é só confiar no que Ele diz. A fé é exatamente olhar o invisível, buscar entender o que não tem compreensão. A fé é acreditar no que não dá para explicar, que só Deus sabe. Então, confiar sim, confiar no que Deus diz, sim, claro, óbvio. Mas é acreditar mesmo sem ver, é seguir sem saber para onde ir, porque Deus mandou você ir. Abraão, ele não tinha mapa, Abraão, ele não tinha garantias, Abraão, ele não tinha uma palavra de homem nem de mulher, ele tinha uma palavra do próprio Deus. Abraão, Deus não explicou nada para ele. Deus não explicou nada para ele. Nada. Deus só disse para ele, vai. E ele foi. Quantas vezes nós esperamos confirmação, enquanto Deus ele está esperando só obediência? Quantas vezes nós queremos certeza, enquanto Deus está esperando só um passo de fé? Inclusive, eu acredito que isso seja uma dor muito latente da igreja hoje atual. Nós falamos e brincamos, né, da máxima que nós criamos sobre Tomé, que nós somos crentes Tomé. A maioria de nós fala brincando isso, né? Só acredito vendo. Virou até uma força de expressão, mas de fato nós agimos como? Nós nos comportamos como pessoas céticas que não acreditamos mais no agir de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero tratar sobre isso. Que obedecer é andar sem saber para onde vai,
por confiança e obediência ao Senhor. Parece ser loucura, parece ser irracional isso que eu estou falando, só que a fé, ela vence a razão. Você já imaginou se todas as pessoas, até o próprio Cristo, agisse por razão? Talvez nós não estivéssemos aqui, porque talvez não tivesse existido o sacrifício calvário, talvez não tivesse existido a morte de cruz, talvez o plano do Senhor não tivesse sido concluído, porque quem estava envolvido nesse plano talvez não tivesse agido por razão, ele não conseguiria finalizar. Precisava ter fé, confiança e acreditar. E por isso que eu sempre vou dizer até o final disso aqui, que Jesus, ele é o nosso modelo, o nosso influência, se eu posso usar esse termo aqui, de obediência. É a nossa maior referência de obediência, uma obediência radical, que deu a própria vida para salvar pessoas que ele não conhecia. Que, como Abraão aqui, que foi para um lugar onde não sabia para onde iria. Se Deus te pedisse hoje para sair do lugar que você está, trocar de casa, carro, emprego, sair do trabalho, qual seria a tua opinião? Eu estou falando de assuntos irrelevantes, porque eu acho que isso é tão irrelevante, mas quando Deus chama você para ir para uma outra cidade, para uma nação, tem gente que escuta isso aqui e acha: Deus nunca vai me chamar para esse tipo de coisa. Talvez Deus já te chamou e você nunca entendeu, nem escutou. Então, nós entendemos que nós esperamos essas confirmações de Deus e Deus espera de nós obediência. Então é na obediência que a fé ela se firma. É como uma estaca que você coloca sobre a areia, sobre o solo, e ela fica ali firme. Porque cada sim que nós damos é como se fosse uma marretada nessa estaca, firmando dentro do solo, criando ali estrutura, criando ali pontos fortes no atrito. Então, Deus, cada sim que nós damos nos aproxima do cumprimento das promessas de Deus e fortalece a nossa fé para acreditar, confiar e também esperar para o que Deus ainda vai fazer. Então, assim, você não pode ver o final da estrada, porque se você for ver o final da estrada, você nunca vai querer caminhar até lá. Mas se Deus mandou você caminhar, caminhe. Caminhe. Que o chão, ele vai aparecer como se fosse um caminho de glória no Espírito. É por isso que Hebreus 11:8 vai tratar de forma forte aqui a obediência, porque a obediência ela foi a resposta visível da fé de Abraão. Foi através da obediência que Abraão se tornou o pai da fé. E eu, de vez em quando eu vou ministrar ou pregar em algum lugar, eu sempre uso essas referências. O homem segundo o coração de Deus era mentiroso, adúltero e assassino. Era o homem segundo o coração de Deus, Davi. E eu falo de Abraão, o pai da fé, duvidou. Então, o que somos nós diante de Deus? Se até esses homens foram qualificados, né? Quem somos nós na frente de Davi? Mas
e de Abraão, mas eu vejo esperança de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que Deus ele pode sim fazer, ele pode cumprir, ele pode nos abençoar, porque nós somos dignos, fomos eleitos filhos de Deus. Provérbios 3:5 vai falar: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tiago 2:17 vai falar: a fé sem obras é morta. Falei isso ontem. A obediência é a obra viva da fé. Há um estudo de uma universidade de Duke, que mostrou que ações que precedem emoções, ou seja, esse estudo ele fala que quando nós damos um passo em algo que acreditamos, mesmo com medo, nossa confiança aumenta com a ação. Ações procedem emoções. Sempre que você dá um passo, mesmo que com medo, mas acreditando, a nossa confiança ela aumenta a nossa ação. A Bíblia ela já diz isso. A Bíblia ela já sabia disso. Obedecer mesmo sem fortalecer, obedecer mesmo sem ver, fortalece a nossa fé. E eu não coloquei aqui no devocional, mas eu quero ler, eu lendo hoje, eu vi essa referência que está em Provérbios. Eu vou abrir aqui com você. Provérbios, o capítulo, eu li hoje e me tocou bastante essa palavra. Capítulo 21, versículo 3, aqui. 21:3, a palavra vai dizer, 21:3 de Provérbios: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer ou oferecimento de sacrifício. Porque na maioria das vezes nós queremos negociar esse processo. Nós queremos tratar Deus como se fosse o banco que nós temos compromisso financeiro. Nós queremos tratar Deus como se fosse o nosso locatário, como se fosse uma financeira, um órgão. E Deus não age dessa forma, Ele não trata dessa forma. O projeto e processo de Deus, ele é 100% graça. Ele é 100% graça, é 100% merecido, é 100% voluntário, é 100% amor, é 100% confiança, fé e obediência. Então, hoje eu posso entender que a minha fé, ela cresce cada dia que eu dou um passo de obediência. Eu posso entender que a minha fé não é só acreditar sem ver, sem enxergar, mas é quando eu também obedeço à voz de Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando a circunstância não é favorável, mesmo quando parece que não está dando certo. É por isso que eu quero que você hoje declare comigo: Senhor, aumenta a minha fé. É por isso que hoje eu quero que você faça essa declaração de identidade, como a gente faz todos os dias. Eu falo e peço para você repetir. E diante de céus abertos e do Senhor, hoje nós vamos lançar na cruz tudo aquilo de desobediência que nos trouxe a um ambiente de enfraquecimento de fé,
de falta de confiança, de perder a confiança em Deus e até perder a crença nas promessas de Deus. Então, declara isso comigo: minha fé cresce e a cada passo de obediência. Eu não preciso ver tudo, saber tudo, entender tudo. Deus sabe e Deus fala e eu vou. Porque Ele é fiel. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E com isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você e nós iremos orar agora para que Deus, Ele não só aumente a nossa confiança, a nossa fé, mas nos ajude a dar passos de obediência. Sim, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus, Tu és, Senhor, o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor, Pai, que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa confiança. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia, eu quero colocar em Tuas mãos cada vida, cada coração. Deus, eu sinto nessa manhã de orar pelos medrosos. Dei o Senhor coragem. Eu sinto, Senhor, de orar nessa manhã pelos que estão cansados de não verem a promessa acontecer. Senhor, em nome de Jesus, deles, em nome de Jesus, refrigério. Espírito Santo, Senhor, dê coragem àquele que está desmotivado, cansado. E Deus, aquele que questiona, o questionador, sem entender, ele vai seguir, Pai. Vai seguir os caminhos, vai seguir o que o Senhor fala. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, eu coloco em Tuas mãos essa vida, Pai. Na Tua mão, Espírito Santo. Não há mais ninguém que possa fazer além de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda raiz de amargura, de falta de coragem, Senhor. De falta de coragem, de falta, Senhor, de obediência. Aquilo que tem cansado meu irmão, Pai. Nessa manhã seja agora, em nome de Jesus, restaurado. Seja agora revestido todo o quadro, Senhor. Deus, eu recebo também esse revestimento. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está liberando, querido. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja agora refrigerado. Oh, aleluia. Seja refrigerado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja agora refrigerado todo o cansaço espiritual, toda a fadiga, tudo aquilo que te fez tropeçar, que te fez cair, que te fez fraquejar, agora seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós desfazemos agora todo o laço do inferno, toda ação do mal contra essa vida seja agora desfeita. Pai, em nome de Jesus, que toda obra de macumbaria, que todo e qualquer mal, Senhor, seja agora cancelado em nome de Jesus. Que todas as raízes, Senhor, do mal, que tudo aquilo que o inimigo achou brecha, achou entrada, morada, cancelamos agora debaixo do sangue do Senhor, em nome de Jesus. E nós profetizamos sobre essa vida, uma vida de obediência, trazendo e dando coragem, trazendo e dando, Senhor, em nome de Jesus, fortalecimento à sua fé, Pai.
acreditando que as promessas que o Senhor tem para a vida dela e dele serão cumpridas em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas eu sinto nas orações que eu não posso externar, porque talvez algumas pessoas não consigam entender. Mas eu consigo acreditar e entender que o Senhor, Ele está nesse projeto, Ele está no nosso meio, e muitas coisas irão acontecer, e Deus irá fazer através da minha e da sua vida. Então, creia, acredite, confie, obedeça, que a sua fé será fortalecida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia.